Você já sentiu que algo estava errado, mas não conseguia provar? Que tudo à sua volta parecia ter sido cuidadosamente manipulado, só para fazer você parecer louca? O telefone tocou no meio da noite. Lorena acordou sobressaltada, o coração disparado antes mesmo de entender o que estava acontecendo. O quarto do hotel estava escuro, exceto pela luz fraca do abajur que ela havia deixado acesa. Ela olhou para o visor do celular. Era Diana, sua vizinha. Lorena, você precisa voltar. Agora. A voz do outro lado parecia tensa, quase sussurrada. Tem gente no seu apartamento. Ela sentou-se na cama num pulo, derrubando a xícara de café na mesinha. O relógio marcava 23h48. E ela estava a mais de 400 quilômetros de casa, numa viagem de trabalho. Como assim? Ela murmurou, tentando afastar o torpor do sono. Quem está lá? Eu não sei direito, respondeu Diana. Mas ouvi vozes, passos e música. Vi uma mulher que se parece com sua sogra, e uma moça, loira, com malas. A boca de Lorena secou imediatamente. A primeira imagem que veio à mente foi de Denise, sua sogra. Controladora. Fria. Sempre polida, mas com um olhar que escondia julgamento constante. Ela nunca fez questão de esconder o desprezo pela nora. Para Denise, Lorena era moderna demais, ambiciosa demais, dona de si demais. Liga para a polícia. Agora. Ordenou Lorena, enquanto tentava vestir os jeans com uma mão só. Já liguei, respondeu Diana, mas a ligação caiu de repente. Acho que a garota está saindo. Vou tentar de novo. E desligou. Lorena ficou parada por alguns segundos, sentindo o pânico se transformar em fúria. Como Denise teria entrado? Ela não tinha cópias da chave. Só ela e Heitor, seu marido, tinham acesso ao apartamento. E Heitor estava no interior do Mato Grosso, numa expedição fotográfica em área sem sinal. Eles só conseguiam falar a cada 3 dias. Tentou puxar da memória alguma conversa recente com Denise e se lembrou. Uma discussão, antes da viagem. 2 semanas fora? E vai deixar meu filho sozinho? Dissera a sogra com aquela voz enjoada. Ele é adulto. E estamos bem. É uma relação equilibrada, respondeu Lorena, tentando manter a calma. No meu tempo, mulheres se preocupavam com a casa, não com suas carreiras, rebateu Denise, com um sorrisinho amargo. O celular voltou a tocar. Lorena, disse Diana, ofegante. A polícia apareceu. E a garota disse que se chama Clara. Que é filha da sua sogra. Disse que você e Heitor autorizaram ela a ficar aí. O quê? Lorena gritou. Heitor não tem irmã. Só uma prima distante no Canadá. Pois, eu também achei estranho. Mas, ela mostrou documentos. Disse que é filha de Denise. Os policiais ficaram confusos. Perguntaram se você tem provas de que isso não é verdade. Lorena sentiu os dedos tremerem. Seu coração martelava nos ouvidos. Documentos? Que tipo de documentos? De repente, lembrou vagamente de algo. Uma conversa antiga com Heitor, ainda no início do relacionamento. Ele mencionou que a mãe havia tido um casamento anterior, mas que nunca havia filhos envolvidos. E nunca, ele falou de uma irmã. Diana, diga à polícia que estou indo para casa agora. Que registrem tudo. E se puder, tire uma foto dessa Clara. Por favor. Com as mãos trêmulas, Lorena tentou ligar para Heitor. Mas, como era de se esperar, a ligação foi direto para a caixa postal. Ela deixou um recado curto. Depois, pegou as chaves, a bolsa, e partiu em direção ao carro. Tinha pela frente uma longa madrugada de estrada. 5 horas depois, o céu começava a clarear quando Lorena finalmente estacionou em frente ao seu prédio. As janelas do 3º andar, onde morava com Heitor, estavam acesas. A presença dela ali, naquela hora, parecia um erro dentro da própria realidade. A polícia já havia ido embora. Diana esperava na entrada do prédio, vestindo um casaco grosso e segurando o celular na mão. Olha ela aqui. Clara. Disse, mostrando a tela.
Na imagem, uma jovem loira, altiva, com olhos frios e lábios entreabertos como se estivesse prestes a dizer algo cruel. Lorena sentiu um arrepio. Obrigada, Diana. Agora deixa comigo. Subiu as escadas em silêncio, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. Parou em frente à porta do apartamento e respirou fundo. Quando girou a chave, a porta abriu suavemente. Como se estivesse sendo esperada. A luz do corredor estava acesa. No cabide, um casaco que não era dela. No chão, sapatos desconhecidos. Do outro lado da porta, uma música suave e um cheiro de chá. Ora, olha só quem voltou, disse Denise, surgindo da sala como se fosse dona do lugar. Lorena apertou os lábios para conter a raiva. O que você está fazendo aqui? Com que direito entrou no meu apartamento? A sogra sorriu com desdém. Não seja dramática, Lorena. Só ajudei minha filha. Ela precisava de um lugar para ficar. E Heitor não se opôs. Heitor está no meio do mato e nem sonha com isso. Lorena respondeu com voz gélida. E é a primeira vez que ouço falar de uma filha. Nesse momento, a jovem da foto apareceu. Usava o hobby de Lorena. O cabelo solto. Os olhos maquiados, mas com olheiras profundas. Prazer, sou Clara. Heitor falou muito de você. Lorena encarou. Havia algo inquietante. Aqueles olhos. Eram parecidos demais com os de Heitor. Mas ela não disse nada. Apenas apertou os braços contra o corpo, sentindo que acabará de entrar num jogo muito mais sombrio do que imaginava. E que estava sozinha. Lorena cruzou a sala devagar. Seus olhos varriam cada canto, percebendo detalhes alterados. O tapete estava fora do lugar. Os porta-retratos na estante haviam sido remexidos. E o laptop dela, seu laptop, estava aberto sobre a mesa, com a tela acesa. Estão mexendo nas minhas coisas? Ela perguntou, com a voz cortante. Só o necessário, respondeu Denise, com indiferença. Clara precisava mandar currículos. Está procurando emprego na cidade. E o melhor lugar para isso era no meu computador pessoal? Clara riu baixinho, com uma falsa doçura. Heitor falou que você era intensa. Mas ele também disse que você ia entender. Afinal, é só por um tempo. Não use o nome dele para justificar isso. Disse Lorena. Ele nunca permitiria que duas estranhas invadissem nosso lar. Estranhas? Fingiu se ofender Denise. Sou mãe do Heitor. E Clara é sua cunhada. Lorena cerrou os punhos. Até ontem, essa cunhada sequer existia. Heitor nunca mencionou você. Nem uma vez. Clara se aproximou, sorrindo. O hobby de seda de Lorena balançava a cada passo, como um lembrete cruel de que aquela mulher estava ocupando o seu espaço. Isso é tão típico do Heitor, disse ela. Reservado. Discreto. Ele herdou isso da nossa mãe. Lorena ignorou o comentário. Sua atenção estava voltada para algo mais sutil, o jeito como Clara se movia. O modo como colocava o cabelo atrás da orelha. O jeito de franzir o senho. Aqueles pequenos gestos eram os mesmos de Heitor. Um frio percorreu a espinha de Lorena. E se fosse verdade? Prove, disse ela, num tom calmo, mas com os olhos em chamas. Prove que é irmã dele. Clara tirou o celular do bolso do hobby. Com prazer, disse, e mostrou uma conversa na tela. Aqui. Uma mensagem dele. Pode ficar no apartamento. Lorena não vai se incomodar. Lorena estreitou os olhos. Isso pode ter sido falsificado. Qualquer um pode criar um contato com o nome de Heitor. Então liga para ele, rebateu Clara. Confirma. Ele está numa expedição no meio do nada. Sem sinal. O que é muito conveniente para vocês, não é? Denise suspirou teatralmente. Você sempre foi assim, Lorena. Desconfiada. Ácida. Não me surpreende que meu filho esteja cansado. Ele está cansado, sim, retrucou Lorena. Mas do que você representa na vida dele?
Clara se aproximou novamente. Os olhos brilhavam com algo que Lorena não conseguia decifrar: pena, provocação, ou só desprezo puro. Não vamos sair, disse, com a calma de quem já venceu. Heitor sabe que estou aqui. E concordou. Lorena se virou de costas, foi até o corredor. Queria respirar. Pensar. Não podia deixar que a raiva tomasse conta. Mas cada passo que dava pela casa sufocava mais. O banheiro tinha novos itens espalhados. Um shampoo desconhecido. Uma escova de cabelo que não era a sua. No espelho, respingos de base, Clara claramente tinha usado sua maquiagem. Na prateleira, um brinco de argola dourado, deixado como uma marca de domínio. No quarto, sua cama estava com a colcha trocada. Roupas dobradas num canto. E, no armário, as peças de Lorena estavam apertadas, como se tivessem sido empurradas para dar espaço à intrusa. Ela trancou a porta. Pegou o telefone. Ligou para Melina, uma amiga de confiança que trabalhava em uma empresa de RH. Preciso que você procure por uma mulher chamada Clara, disse Lorena, sem rodeios. Clara, e eu não sei o sobrenome. Mas ela diz que trabalhou com equipamentos médicos em Boston. E que foi contratada agora por uma empresa chamada Brautec como gerente regional. Lorena, em que história é essa? Depois eu te explico. Só vê o que consegue. É urgente. Assim que desligou, tentou mais uma vez ligar para Heitor. Sem sucesso. A angústia apertava o peito. Ela não conseguia decidir se estava diante de um golpe ou de uma verdade que Heitor escondeu durante anos. Voltou para a sala. Clara e Denise cochichavam na cozinha. Silenciaram quando ela entrou. Estou exausta, disse Lorena, encarando as duas. Então aqui está o que vai acontecer. Hoje vocês ficam. Eu durmo na sala. Amanhã, tudo isso será resolvido. Denise sorriu, satisfeita. Uma atitude sensata. Mas deixem algo bem claro, continuou Lorena, com os olhos fixos na sogra. Amanhã, vou conseguir falar com Heitor. E se ele confirmar que nada disso faz sentido, vocês saem. Sem drama. Claro, querida, disse Denise, com um tom doce que soava como veneno. Tudo será resolvido da melhor forma. No sofá, Lorena mal conseguiu pregar os olhos. O som da respiração de Clara vinda do quarto. Os passos leves de Denise pela casa. Tudo parecia cuidadosamente ensaiado. Por volta das 6 da manhã, ela levantou. Abriu o armário. Algumas roupas dela haviam sumido. Na geladeira, alimentos que ela nunca compraria, marcas diferentes, gostos que não combinavam com a casa. Clara apareceu, bocejando, vestindo um pijama de Lorena. Bom dia, vizinha, disse ela, rindo, como se estivesse num filme de comédia. Lorena encarou. Onde conseguiu meu pijama? Ah, não sabia que era seu. Estava dobrado no armário. E sua mãe foi ao mercado? Disse que a geladeira estava um deserto. Imaginou que estivéssemos precisando de ajuda. Lorena nada respondeu. A cada gesto, Clara parecia mais íntima da casa do que ela mesma. E havia algo nos gestos, no jeito de mexer o cabelo, no modo como ela segurava a caneca de café e que fazia Lorena duvidar de tudo. O rosto podia não ser o mesmo. Mas os detalhes? Eram assustadoramente parecidos com os de Heitor. Me conta de você, disse Lorena, de repente. Onde morava antes? Em Boston. Com meu pai. O pai do Heitor. Não. Outro. Somos filhos de pais diferentes. Mas temos a mesma mãe. Denise. Lorena assentiu. Mas algo na voz de Clara ainda soava ensaiado. E quando retomaram contato? Há mais ou menos um ano, respondeu Clara, sorrindo. Mas seus olhos continuavam frios. Lorena cruzou os braços. É estranho. Heitor nunca comentou nada. 3 anos de relacionamento, e nenhuma palavra sobre uma irmã? Ele não queria te sobrecarregar com dramas familiares. Homens são assim, respondeu Clara, com desdém. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo. Denise entrou carregada de sacolas.
Trouxe café da manhã, disse alegremente. Lorena, sua casa estava vazia. Estava porque eu estava viajando. E não esperava hóspedes. Pois veja que sorte a sua, sorriu Denise. Agora a casa está cheia. Quando Heitor voltar, tudo estará perfeito. Lorena olhou para as duas. Ela sabia. Estava lidando com algo maior. E mais sujo do que imaginava. Lorena manteve o rosto calmo, mas por dentro, cada nervo parecia prestes a explodir. Ela serviu uma xícara de chá e observou as duas mulheres sentadas à sua frente, comportando-se como se fossem as legítimas donas da casa. Denise sorria. Clara comia uma torrada com geleia de morango, a favorita de Lorena, que misteriosamente desaparecera da despensa 2 dias antes de sua viagem. Hoje é o dia em que consigo falar com Heitor, disse Lorena, com naturalidade forçada. As duas se entreolharam. Você vai mesmo incomodar o coitado com bobagens? Disse Denise, com uma doçura calculada. Ele está no meio do mato, querida. Deixa ele trabalhar em paz. Pessoas estranhas vivendo na nossa casa não é bobagem. Nós não somos estranhas, retrucou Clara, com a voz baixa e melodramática. Somos família. Lorena se aproximou da mesa, apoiando as mãos com força. Então me prova. Mostre documentos. Certidões. Algo. Não temos que provar nada, rebateu Denise. Heitor sabe de tudo. Lorena estreitou os olhos. Mas que conveniente, e justo agora, quando ele está incomunicável. A campainha tocou. Lorena congelou. As duas mulheres se entreolharam de novo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ela caminhou até a porta. Era o porteiro. Senhora Lorena, deixaram um envelope para você. Ela agradeceu, fechou a porta, abriu o envelope com cuidado. Dentro, havia uma foto impressa. Heitor e Clara. Em um parque. De mãos dadas. Sorrindo. O estômago de Lorena virou. A imagem parecia real. Muito real. Foi tirada em fevereiro, disse Clara, surgindo atrás dela. Em São Paulo. No mesmo fim de semana em que ele disse que iria visitar um amigo. Lorena encarou a moça. Como conseguiu essa foto? Ele me ama, respondeu Clara, com um brilho estranho no olhar. Só não sabe como te deixar. Você está dizendo que é amante dele? Clara não respondeu. Denise se aproximou, com expressão cansada. Eu não apoio essa relação, Lorena. Mas, o coração é o coração. Não manda recado. Lorena riu. Um riso seco, sem humor. Claro. E para onde vai a história da filha esquecida? São duas verdades, disse Clara. Irmã. Amante. Escolha o que quiser. No fim, o resultado é o mesmo, você está sobrando. Isso tudo é um plano, não é? As duas silenciaram. Lorena voltou a encarar a foto. Havia algo errado. Quando foi mesmo essa foto? Fevereiro, repetiu Clara, sem hesitar. Curioso. Disse Lorena, quase em tom de conversa. Por que esse hotel ao fundo foi demolido em dezembro? E sei disso porque trabalhei no projeto que substituiu aquele terreno. E tem mais. Ela apontou o rosto de Heitor na imagem. Essa cicatriz na mandíbula, e ele só ganhou em março, num acidente de trilha. O sorriso de Clara sumiu. Denise franziu a testa. Você está ficando paranoica. Não. Estou observando. Isso não é real, Lorena jogou a foto na mesa. E sabem o que mais não é real? Essa conversa fiada de família. Isso aqui é uma farsa. O silêncio gritou no ambiente. Clara olhou para a mãe. Denise apertou os lábios. Está bem, disse Clara, com uma frieza nova na voz. Nos subestimou. Parabéns. Lorena se afastou, ainda trêmula. Pegou o telefone e discou para Melina. A ligação atendeu no segundo toque. Lorena? Encontrei algo. Fala. Não existe nenhuma Clara na Braltec.
E eles só abriram a vaga ontem. Ninguém foi contratado ainda. Lorena fechou os olhos. Era o que eu precisava saber. Obrigada, Melina. Ela voltou para a sala. As duas ainda estavam ali. Mas agora, Clara parecia inquieta. Denise mantinha o controle. Querem continuar mentindo? Perguntou Lorena. Você não sabe com quem está lidando, disse Clara, em voz baixa. Ah, sei sim. Com duas mulheres desesperadas tentando se agarrar à minha vida. Só que esqueceram de um detalhe. Ela mostrou o celular. Eu gravei tudo. Toda a conversa. Os insultos. As mentiras. E enviei para um contato de confiança. Se algo acontecer comigo, tudo vai para a polícia. Denise fechou os olhos, frustrada. Você é mais esperta do que pensei. E você mais patética do que imaginei. Muito bem, disse Clara, se levantando. Mas não vai mudar nada. A casa ainda tem nome de Heitor. E quando ele voltar, vai ouvir a minha versão. E decidir. Lorena cruzou os braços. Mas se descobrir que tentou destruir nosso casamento, que contratou uma atriz para fingir ser irmã dele. Denise empalideceu. Atriz? Lorena riu. Ah, por favor. Era tão óbvio. Sua entonação, sua dicção perfeita, sua tentativa de imitar gestos. Mas você cometeu erros. Muitos. Eu não sou atriz, respondeu Clara, de repente, em tom tenso. Lorena sentiu o impacto do silêncio. O quê? Eu sou filha dela. Denise se virou bruscamente. Clara, não. Ah, mãe, chega. Já acabou mesmo. Lorena ficou sem reação. Isso é verdade? Clara assentiu. Fui abandonada com meu pai. Ela foi embora. Nunca olhou para trás. Até agora. Eu não sabia como voltar, murmurou Denise. Fui covarde. E agora, tentei consertar tudo errado. Você tentou destruir meu casamento, sussurrou Lorena. Usou a própria filha para isso? Eu só queria meu filho de volta, disse Denise, com lágrimas escorrendo agora. E você, sempre tão forte, tão impossível de controlar. Por que não sou sua? E nunca serei. Clara se aproximou da porta. Desculpa, Lorena. Eu me envolvi nisso, por carência. Por raiva. Por precisar de um lugar. Mas, eu não sabia que você era real. Que era justa. Lorena respirou fundo. Saiam. As duas. Agora. Denise tentou dizer algo. Mas Clara segurou o braço da mãe e a puxou para fora. A porta se fechou. Lorena ficou sozinha. Ou quase. Na sala, um perfume ainda pairava no ar. A presença da mentira ainda era palpável. Mas ela agora tinha algo que antes não tinha. Clareza. E coragem. O silêncio depois da porta bater foi tão pesado que parecia preencher cada centímetro do apartamento. Lorena permaneceu imóvel por alguns segundos, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Ela não sabia se chorava, se gritava, ou se apenas ria. Porque tudo aquilo parecia um teatro grotesco. Um circo montado dentro da sua própria casa. Clara era mesmo filha de Denise. Não era atriz. Não era amante. Era, em sangue. E Heitor nunca soubera. Lorena caminhou lentamente pela sala, recolhendo os restos daquele caos, a caneca suja na mesa, a toalha esquecida no sofá, a garrafinha de perfume que não era dela, deixada sobre o aparador, como se o apartamento tivesse sido usado por fantasmas. Ela pegou o celular. O telefone satelital de Heitor ainda estava fora de alcance. Suspirou. Então fez algo que vinha evitando desde o início, foi até o quarto. O quarto deles. As cortinas estavam mal fechadas. A cama arrumada de um jeito estranho, frio, como se tivesse sido feita por uma estranha. E era isso mesmo. Clara dormira ali. Em cima da cômoda, uma escova de cabelo, ainda com fios loiros presos entre as cerdas.
Lorena os puxou um a um. Com calma. Como se aquilo limpasse não apenas o objeto, mas a própria alma. Sentou-se na beira da cama e fechou os olhos. As palavras de Clara ecoavam na cabeça. Eu só queria um lugar. Uma chance. Não sabia que você era real. Por mais cruel que fosse, havia verdade ali. Clara era uma sombra esquecida por Denise, usada como ferramenta, manipulada por alguém que se dizia mãe, mas agia como arquiteta de ruínas. O celular vibrou. Mensagem. Número desconhecido. Lorena, podemos conversar? Sozinhas. Sem mágoas. Eu só quero explicar. Clara. Ela encarou a tela por longos segundos. O instinto dizia para ignorar. Mas a curiosidade gritava. Onde? Respondeu. Tem um café na esquina da rua Vicente Barreto. Estou lá agora. Lorena se vestiu rapidamente e saiu. O dia ainda amanhecia. As ruas estavam vazias. E havia uma estranha tranquilidade no ar, como se o mundo estivesse respirando fundo antes de explodir. O café era pequeno, com janelas embaçadas e aroma de pão fresco no ar. Clara estava sentada no fundo, sem maquiagem, com o cabelo preso e uma xícara de chá entre as mãos. Ao vê-la, Lorena teve um choque. Pela primeira vez, não via uma ameaça. Via uma mulher perdida. Obrigada por vir, disse Clara, com a voz baixa. Eu precisava, de verdade. Fale. Lorena manteve o tom neutro, mais direto. Eu não sabia que Heitor não sabia. Começou Clara. Minha mãe disse que ele sabia de mim. Que só não se falavam por orgulho. Que ele já tinha mencionado minha existência. Ele nunca disse uma palavra. Eu acredito. Agora eu acredito. Mas no começo, parecia real. A forma como ela falava dele. Como descrevia a sua infância. Como o idealizava. Clara abaixou os olhos. Quando ela me encontrou, 3 meses atrás, eu estava quebrada. Meu pai tinha morrido. Eu estava sozinha. Aceitei qualquer migalha de afeto. Mesmo que fosse à custa da minha vida? Eu não sabia que você era assim. Assim como forte. Justa. Real. Eu achei que você fosse uma daquelas esposas frias, egoístas, que só pensam em si. Foi isso que ela me disse. Que Heitor estava infeliz, que só faltava um empurrão. E você achou que seria esse empurrão. Eu achei que talvez ele me escolhesse, como irmã, como amante, como qualquer coisa. Só para me sentir parte de algo. Lorena não disse nada. Apenas olhava. Clara continuou. A foto. Foi um erro. Fui eu quem manipulou. Baixei imagens antigas da rede social de Heitor, adicionei meu rosto. Eu só queria o convencer. Mostrar que havia história entre nós. Você é boa nisso. Eu era desesperada. Um silêncio se formou. O chá esfriava nas xícaras. E agora? Perguntou Lorena, por fim. Agora eu vou embora. Já aluguei um quarto. Começo a trabalhar semana que vem. Não vou incomodar mais. Mas. Ela hesitou. Mas. Ele merece saber. Heitor tem o direito de saber que tem uma irmã. Lorena respirou fundo. Ele vai saber. Mas no tempo certo. Quando eu puder olhar nos olhos dele e contar tudo. Clara assentiu. Obrigada por não ter me destruído. Eu quis. Lorena sorriu, amarga. Mas percebi que você já veio quebrada. E só alguém muito ferido aceita participar de um plano assim. Clara assentiu em silêncio. Elas se despediram com um aceno. Sem abraços. Sem promessas. Apenas 2 mulheres que, por acaso, foram jogadas dentro da mesma mentira. Lorena voltou para casa. E naquele dia, dormiu. Pela primeira vez desde que tudo começou, conseguiu fechar os olhos sem sentir que algo, ou alguém, a observava da escuridão. Mas o pesadelo ainda não havia acabado. Heitor voltaria em poucos dias.
E nada seria como antes. O aeroporto estava abafado. Lorena esperava com as mãos frias e os olhos fixos na porta de desembarque. As últimas noites tinham sido uma mistura de insônia e devaneios. Por várias vezes, ela tentou imaginar o que diria, mas nada parecia suficiente. Então, quando Heitor surgiu entre os passageiros, com a mochila nas costas e a barba por fazer, ela só conseguiu encará-lo em silêncio. Ele a viu. Sorriu. Mas o sorriso logo se apagou ao notar a expressão no rosto dela. Aconteceu alguma coisa, ele disse, antes mesmo de se aproximar. Ela apenas assentiu. No carro, o silêncio entre eles era espesso, denso, quase sólido. Quem era aquela garota? Ele perguntou, finalmente. Viola. Clara. Eu recebi seu recado, mas estava sem sinal. A ligação caiu. Era Clara, respondeu Lorena, sem tirar os olhos da estrada. A suposta filha da sua mãe. Heitor franziu a testa. Suposta? Sim. Por que a sua mãe não contou a você? Nunca. Você não sabia que tinha uma irmã. Ele não respondeu. Ficou olhando pela janela, como se buscasse uma resposta no céu nublado. Ela veio aqui. Com Denise. Ficaram no nosso apartamento. Usaram minhas roupas, minhas coisas. Disseram que você sabia. Disseram que você tinha aprovado tudo. Heitor balançou a cabeça, confuso. Isso é loucura. Eu não autorizei nada. Nunca ouvi esse nome antes. Clara. Nem em conversas antigas. Mas ela é real, completou Lorena, com voz contida. Sua meia-irmã. Filha de Denise, do primeiro casamento. Meu Deus. E tem mais. Ela respirou fundo. Denise a encontrou meses atrás. Trouxe ela pra cá. Inventaram histórias. Tentaram me tirar do centro. Me deixar como a desequilibrada. A egoísta. A vilã. Mas por quê? Murmurou ele. Porque, para sua mãe, eu nunca fui suficiente. Forte demais. Independente demais. Imprópria. Ela queria destruir nosso casamento. E achou que, com Clara, conseguiria. Ele passou as mãos pelo rosto, visivelmente atordoado. Eu não sei o que dizer. Eu também não soube, Heitor. Durante dias. Só que agora, você precisa decidir o que vai fazer. Chegaram ao prédio. A subida no elevador foi silenciosa, sufocante. Ao entrar no apartamento, Heitor parou no centro da sala, como se buscasse sinais da invasão. Tudo está limpo. Disse Lorena. Mas a presença delas ainda paira no ar. Ele olhou ao redor, perdido. E Clara? Perguntou ele, por fim. Onde está? Num quarto alugado. Conseguiu um emprego de verdade, dessa vez. Não fingido. E está esperando. Não por mim. Por você. Eu não sei se quero vê-la. Ela também não sabe se você quer. Mas te respeita. E disse que entenderia qualquer decisão sua. Heitor se sentou no sofá, apoiando os cotovelos nos joelhos. Os olhos marejados. Tudo o que eu acreditava se partiu. Eu achava que conhecia minha mãe. Que sabia quem ela era. Ela mentiu para você a vida toda. Por vergonha, disse ele, baixo. Por covardia. Lorena se sentou ao lado dele. Mas não o tocou. Ela também mentiu para Clara. Abandonou a própria filha, depois usou essa mesma filha como instrumento de manipulação. Nenhuma das versões é bonita. Heitor ficou em silêncio por longos segundos. Depois, perguntou. Você ainda confia em mim? Lorena olhou nos olhos. Eu nunca duvidei de você. Duvidei de tudo ao redor. Mas não de você. Ele assentiu, aliviado. E então deixou o corpo desabar para trás, como se carregasse toneladas. Eu quero ver Clara. Disse, enfim. Preciso olhar nos olhos dela.
E ver se encontro em alguma parte de mim ali. Ela se parece com você, murmurou Lorena. Nos gestos. Nos olhos. No jeito de abaixar a cabeça quando está constrangida. Heitor sorriu, triste. Eu não sabia. Eu juro. Eu acredito. 2 dias depois, marcaram um encontro. Lorena ficou em casa, esperando, enquanto Heitor caminhava até o café onde Claro aguardava. Era o mesmo local onde ela e Lorena haviam se encontrado. Pequeno, discreto, com mesas no canto e cheiro de bolo no ar. Quando Heitor entrou, Clara já o esperava. Ao vê-lo, se levantou de repente. Depois hesitou, sem saber se aproximava ou se esperava. Heitor. Ela disse, baixinho. Ele parou diante dela. E ali, diante de uma estranha que de repente carregava o mesmo sangue, ele não soube o que fazer. Então apenas disse: Você é, mesmo minha irmã? Ela sorriu, nervosa. Acho que sim. E sinto muito por tudo. Ele a encarou por um tempo. Depois sentou. Pediu um café. E começaram a conversar. Lorena, do outro lado da cidade, sentia o coração apertado a cada minuto que passava. Mas sabia que era algo que eles precisavam viver sozinhos. Quando Heitor voltou horas depois, não disse nada. Apenas abraçou Lorena com força. E chorou. Não pelas mentiras. Mas pelo tempo perdido. O tempo passou mais devagar nos dias seguintes. A rotina parecia a mesma, despertador, café, trabalho, jantares silenciosos, mas tudo havia mudado. Como se, depois de uma tempestade, a casa estivesse no mesmo lugar e mais com os móveis todos fora de ordem. Heitor ficava calado por longos períodos. Às vezes olhava para o nada, com os olhos perdidos num ponto invisível da parede. Em outros momentos, caminhava pelo apartamento como se procurasse uma memória antiga, algo que o ajudasse a entender o que sentia. Lorena o observava. À distância. Com respeito. Com amor. Ela sabia, havia dores que não podiam ser aceleradas. A relação dele com Clara era agora um campo delicado, como gelo fino prestes a se romper. Tinham se encontrado mais 2 vezes. Na primeira, falaram pouco. Na segunda, falaram muito. Heitor fez perguntas que há anos não ousava nem pensar. E Clara respondeu com pausas e lágrimas. Sobre a infância sem mãe. Sobre as versões distorcidas que ouviu. Sobre o vazio de crescer sabendo que era o segredo vergonhoso de alguém. Na terceira vez, ele levou um álbum de família. Nunca imaginei mostrar isso a outra pessoa, confessou, entregando o caderno a ela. Clara passou as páginas com cuidado. Cada imagem era um universo desconhecido. Uma infância que poderia ter sido sua, mas não foi. É como ver o que me foi negado, disse ela. E ainda assim, não consigo sentir raiva de você. Nem deve, respondeu Heitor. Eu também fui enganado. Fui poupado da verdade. E isso me fez mais cego do que você imagina. No mesmo dia, Denise ligou. Pela primeira vez, desde que tudo veio à tona. Heitor atendeu em silêncio. Do outro lado, a voz da mãe tremia. Filho, e eu só queria. Não. Ele interrompeu. Não quero justificativas. Eu só tenho uma pergunta. Pausou. Por quê? Denise ficou em silêncio por longos segundos. Porque eu tive medo, respondeu ela. Medo de perder o seu amor. Medo da sua decepção. E quando Clara apareceu, achei que poderia consertar tudo. Mas fiz pior. Eu estraguei. Sim. Disse ele, com a voz baixa. E talvez você tenha perdido mais do que imagina. Desligou. E por dias não quis mais falar sobre o assunto. Lorena respeitou. Não o pressionou. Não cobrou respostas. Apenas estava ali. Até que, em uma noite de domingo, enquanto lavavam louça juntos, Heitor disse, quase num sussurro: Você ainda quer continuar isso? Ela olhou, surpresa. Nosso casamento? Ele assentiu. Lorena secou as mãos e se encostou à pia.
Heitor, eu nunca pensei em ir embora. Eu lutei por nós. Por esse lar. Enquanto elas ocupavam o meu quarto, usavam minhas roupas e tomavam meu espaço, eu não lutei contra elas. Eu lutei por você. Para que você não fosse manipulado. Para que não perdesse tudo sem nem saber o que estava sendo levado. Ele abaixou a cabeça. Eu tenho medo. Medo de não conseguir reparar os danos. Medo de que você olhe para mim e lembre de tudo. Eu olho para você, disse ela, com firmeza, e lembro que fui forte. Que enfrentei. Que fui verdadeira. Se isso não for amor, então nada é. Heitor se aproximou e a abraçou. Ali, no meio da cozinha. Com as mãos ainda molhadas. Com o coração cheio de rachaduras. Mas juntos. 3 meses depois, Clara se mudou para um apartamento pequeno, não muito longe dali. Ela e Heitor começaram a se encontrar aos poucos. Uma pizza no fim de semana. Um passeio no parque. Uma troca de mensagens no meio do dia. Não era fácil. Mas era real. Denise, por outro lado, tentava se reaproximar, mas Heitor ainda não estava pronto. E Clara, também não. Lorena, em silêncio, observava tudo. Sabia que a paz era frágil. Mas era sincera. E isso bastava. Certa tarde, enquanto organizava uma das estantes da sala, encontrou uma fotografia caída entre os livros. Era uma imagem antiga dela com Heitor, tirada nas primeiras semanas de namoro. Os dois riam, despreocupados, com a cidade ao fundo. Ela sorriu, tocando a borda gasta da moldura. Ali, naquela imagem, estavam as raízes do que sobrevivera. A verdade. A cumplicidade. A coragem. Seu telefone vibrou. Mensagem de Clara. Obrigada. Por ter me enxergado mesmo quando eu entrei na sua vida do pior jeito possível. Lorena respondeu com poucas palavras, mas carregadas de significado. Família não é quem entra pela porta. É quem não foge quando a casa pega fogo. Naquela noite, ao deitar, Heitor a abraçou por trás. Sabe, e eu tenho pensado muito, murmurou ele. Sobre filhos. Lorena se virou, surpresa. Agora? Não agora. Mas, talvez, um dia. Não porque precisamos. Mas porque quero construir algo com você. Algo que seja só nosso. Sem mentiras. Sem fantasmas. Ela o beijou na testa. A gente já começou. Agora é só crescer. Lá fora, a cidade dormia. E, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio dentro daquele apartamento não era ameaçador. Era reconfortante. Como se, depois de tudo, a verdade, enfim, tivesse encontrado seu lugar.